Pessoal, boa noite. Gente, é o seguinte, minha gravação desse vídeo é para fazer algumas colocações. Não tenho deixado de ver neste período político, de posicionamento, muita gente importante, de fama, de nome, renome, se posicionando, mostrando cada um o seu lado. Um é do lado A, outro é do lado B e assim vai. O que me chama atenção mais nesta questão é o seguinte: eu vi alguns pastores falar que a igreja não é mais local de culto e que a igreja não tem mais o Senhor Jesus como o Senhor do culto. E estão colocando Jair Messias Bolsonaro, Gente, aqui vai a questão. O seguinte é esse: nós como pastores, os pastores que entendem muito bem, que lê a Bíblia, não que justifica com os erros, com as mentiras, mas vou falar de pastores que defendem a verdade, que pregam a verdade e tem uma vida exemplar. Porque esse é o pastor de verdade, não aquele que vive teoricamente, ou que tem um cargo, que tem um anel no dedo, que tem um curso superior. Não, é aquele que de fato exerce e que faz a vontade de Deus, que obedeça a palavra de Deus, assim como ela nos ordena, que não vive segundo o que acha, o achismo, teoria, jargão, são cheios de jargão. E nós não estamos aqui para viver isso. Na verdade, nós, quando aceitamos a Cristo, nós estamos como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: antes eu perseguia os cristãos, antes eu perseguia os crentes, deixei disso. Agora minha vida é obedecer a Cristo, fazer a vontade de Cristo, é isso que me convém. Resultado, gente, é o seguinte: a igreja de Cristo continua falando de Cristo, continua anunciando de Cristo. Só que nós, como pastores e líderes, nós temos por responsabilidade defender a nossa fé, tá? Aí vem uns engraçadinhos aí dizer aí: mas é necessário que isso aconteça. Vai acontecer de uma maneira natural, mas não por nós defensores da fé. Nós temos que defender, fazer o que é certo, o que é justo, porque a Bíblia diz: bem-aventurado sois vós que tem sede de justiça. Então nós temos que ter sede de justiça. Nós temos que fazer o que é certo. Nós temos que fazer o que é correto. Essa é a verdade. Gente, é o seguinte: outra coisa que eu tenho visto, pessoas questionando, falando que a pobreza está matando gente, pessoas morrendo de fome. Eu vou ser bem sincero, eu já servi marmita para moradores de rua e não faço isso mais. Não faço isso mais porque nós estamos criando pessoas irresponsáveis em nosso país. Nós estamos enchendo o nosso país de pessoas sem responsabilidade. Os comércios estão cheios de placa dizendo: precisa-se de funcionário. Ajudante geral, tudo. Onde eu moro num bairro aqui em Suzano, moro num distrito. Então o que acontece é o seguinte: as pessoas estão reclamando por falta de emprego. Tem muito emprego. A diferença, o que falta na verdade na sociedade é qualidade de pessoas com coragem de pegar no pesado, de trabalhar. Porque eu trabalho de qualquer coisa, sou trabalhador. Além de ser pastor, eu trabalho. Não dependo de salário da igreja. Não estou dizendo que é errado quem vive de salário da igreja. Mas eu não vivo. Eu trabalho, graças a Deus. E Deus tem honrado ultimamente. Crio meus filhos com o suor do meu rosto, tá? O que acontece é o seguinte: quero falar aqui com essa classe de povo que está reclamando aí, dizendo que tá tudo muito caro, Parece que eu vejo que o Brasil está vivendo uma fase como se fosse ali de Israel, quando Salomão passa a governar a Israel. Salomão começa a investir na infraestrutura de Israel. Por causa disso, ele tem que cobrar impostos altos. E a maioria do povo não está satisfeito com isso. A maioria, ouve isso aqui, tá? A maioria não está satisfeito com isso.
Entre eles tem um camarada por nome Jeroboão. Esse camarada, ele vai bater de frente com o governo daquela época, com o reinado daquela época de Israel. E quando o reinado não concorda com ele, ele vai fugir para o Egito. Ele vai ficar no Egito. E quando ele sabe que Salomão havia morrido, ele volta para Israel. E quando volta para Israel, mais uma vez, ele volta a causar confusão em Israel. Vai chamar o povo e vai até o rei, agora sendo Roboão, filho de Salomão. Ele vai dizer, o teu pai foi um tanto pesado conosco. Então, alivia-nos esse fardo, tá? Alivia-nos esse fardo. Roboão vai procurar as pessoas, os anciãos da época do seu pai, e Roboão não vai dar ouvido aos anciãos da época do seu pai, e vai ouvir as pessoas mais novas, né? Mais jovens. E então ele toma a decisão seguinte, que o dedo dele ia ser mais pesado do que os ombros do seu pai, a saber, Salomão. Junta-se um povo com Roboão e divide o reino de Israel. Ali então Israel é dividido em duas partes. Eu falei duas partes. Dividido em duas partes, conhecido como Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul fica duas tribos. Israel é regida por 12 tribos. 12 tribos. E duas tribos ficam no Reino do Sul, Benjamim e Judá. Só essas duas. A maioria vai para o Reino do Norte, que é conhecido como Israel, porque a maioria fica para o Reino do Norte. Esse Reino do Norte foi um reino que toda a vida, todos os reis que entraram, nenhum fizeram o que Deus agrada. Tanto que foi o primeiro reino a ser levado a cativo. O maior reino, porém, foi o primeiro a ser levado a cativo. O que eu quero mostrar com isso? Que quando Deus não guarda de fato a cidade, como diz a palavra do Senhor, em vão os que sentinela. A Bíblia diz essa situação. Então o que acontece é o seguinte, no Salmo 37, versículos 5, se não me falha da memória, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quem nos guarda é Deus. O Reino do Sul, por ter alguns reis que se destacaram, fizeram o que Deus mandara fazer, obedeceram a Deus, esse reino continuou intacto por um bom tempo, vindo depois de alguns anos, né, depois de centenas de anos, foi levado a cativo também, a saber, pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi usado como instrumento de Deus, como servo de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. O seguinte é esse, gente, quando as coisas têm que acontecer, a gente não precisa forçar. A gente tem que viver a realidade, deixar tudo na mão de Deus, porque quem resolve a situação é Deus, mas nós precisamos nos posicionar. Eu não deixei de ver pastores, às vezes amigos meus, dizendo, por causa do benefício, às vezes, deixando de apoiar o lado real, que deve se apoiar, e apoiando pessoas, uma política da esquerda, uma política que defende o aborto, que defende o bandido que é o coitado, né? Bandido que é o coitado. Infelizmente isso é uma realidade, se a realidade é essa, e nós estamos prestes, se nós não tiver cuidado, a manchar, a negredir a imagem do nosso país, sendo o único país a ser governado por um ex-presidiário. Essa é a verdade, essa é real para nós. Doa a quem doer, mas é uma verdade. E nós, como defensor da fé, nós devemos nos posicionar, nós devemos mostrar para a igreja, como pastor, mostrar o caminho certo. A igreja está ali para isso, é para pegar a pessoa que está lá nas drogas, tirar ela das drogas, mostrar para ela que a droga é errado, mostrar para ela que tomar ou tirar o que é dos outros é errado, roubar é errado,
Mostrar para elas que nós devemos, como filho, ser um bom filho. E como pai, ser um bom pai. Como mãe, ser uma boa mãe. Como funcionário, ser um bom funcionário. É assim que o país vai para frente. É assim que as coisas funcionam. Não adianta eu querer colocar meu achismo, ou às vezes por causa do benefício, que o benefício vai levar muita gente para o inferno, por causa desse benefício passageiro aqui, porque nós estamos seguindo um alvo que é Cristo, é maior do que tudo. Não existe nada neste mundo maior do que Ele. Esse é o nosso objetivo. Então, gente, a igreja sim deve se posicionar, a igreja sim deve fazer o que é certo. A igreja está aqui para isso, para ressocializar as pessoas, educar as pessoas, incentivar as pessoas a querer a ler, né? Aprender a ler, escrever, estudar. A igreja está aqui para isso. Até porque, se você não sabe, a escola surgiu dentro da igreja. Então, gente, pelo amor de Deus, eu não sei que igreja é essa que a gente está vivendo ultimamente. É uma igreja que só prega blá, 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 né? As pessoas sofrem, a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Está na hora de conhecer a Deus, está na hora de buscar a Deus, ler a Bíblia, né? As coisas que acontecem errado na Bíblia, mas aconteceu com fulano, aconteceu com Beltrano, acontece até hoje. A questão não é essa, a questão é que nós devemos fazer o que é certo. O erro que está escrito na Bíblia é para que nós não venhamos cometer mais os mesmos erros. É hora de mudança, é hora de transformação, é hora de buscar o que é certo, o que é justo, o que é real. Para de querer viver no mundo, flutuando no mundo que não existe. Eu sei que do outro lado também tem gente falando de um monte de mentira, um monte de baboseira, um monte de fake news. Isso aqui não é fake news não, tô dando minha cara aqui, tô falando a verdade nua e crua. É isso, viva a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdade, ela é escudo, ela é broquel, ela não falha, ela não tarda. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Assim como Deus não falha, a palavra dele não falha. Pense nisso.